Olá pessoal, começando aí mais uma edição do programa Café com Leite. Beijo a você que nos acompanha diariamente, beijo a você que... Primeiro, muito obrigado aí por você aceitar se deliciar do meu cafezinho, né? Que esse cafezinho é o seguinte, você veio, bebê, tomou uma vez, né? Foi. Aí o compromisso de voltar, tá aí, né? Já é bem a terceira vez. Pois é, mas isso é exatamente, é o café. O café que as meninas preparam aqui fica aquela chamazinha, você tem que voltar. Existem os fatos que é para você voltar e o valor porque é o sabor. Olha aí, comecei bem. Ô Zé, rapaz, muito obrigado por você ter vindo aí, é uma alegria, seja bem-vindo, viu? Mas, rapaz, quem tem que agradecer sou eu. Assim, a gente não pode ser diferente do que é, né? Você lembra quando você me convidou que eu disse que estava todo pabo, né? Pabo é uma expressão bem nossa, né? Bem nossa, tava pabo. Quando eu não falei pode no negar, café, não. você disse que tava todo se lambendo. E agora, Tô me lambendo no café, me lambendo, né? outra expressão assim bem espirituosa, né? Aqui do nosso Nordeste, né? E eu diria até que não posso jamais recusar um convite seu, porque enobrece a gente, né, participar desse seu trabalho, né? E até porque você, além de um amigo, é um amigo especial, né? No Obrigado. dizer, se eu for pegar o dizer do sertanejo mesmo, eu vou dizer que tu carrega no coração um caçoado bondade, viu? Que bom, um caçoado bondade. Um caçoado bondade. Eu acho que da próximo programa que você vier aqui vai ser para a gente falar desse português bem nosso, caçoado e Muito roupado, bem. né? Não é, né? Acho bem legal assim. É isso aí. Rapaz, não, mas eu fiquei muito feliz quando você aceitou. E uma das coisas que me deixa muito, muito alegre, muito feliz, Zé Ivan, é quando, sabe, esse programa nós chegamos à edição número 1600. São 1.600 entrevistas. Já passamos, né? Porque todos os dias eu digo que chegamos a 1.600, mas faz tanto tempo que eu digo que agora eu vou dizer, ultrapassamos as 1.600 edições. Fomos assistidos em 174 países. E tu sabe, de dentro dessas 1.600 edições em média, eu diria que 90% é de caririense. Gente de Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, Caxias do Sul. O maior prazer, o maior orgulho. Não desmerecendo as outras pessoas, mas Zé Ivan é nosso, é daqui. Eu conheço Zé Ivan do banco, eu conheço Zé Ivan quando secretário de várias secretarias no Juazeiro do Norte, eu conheço Zé Ivan de longas datas, então para mim é confortável você aqui, você e os demais, é claro. Então, assim, me deixa muito feliz. Eu tenho certeza que o telespectador, porque ele gosta de conhecer as pessoas daqui. Olha, quando a gente está por aí afora, por exemplo, eu estava em São Paulo, eu desci do hotel, eu digo, vou dar uma olhadinha e fiquei lá na portaria. Quando eu fiquei lá na portaria olhando de um lado para o outro, lá veio um cabecinho chato, esse rapazinho é lá de nós. Olha outro príncipe. Lá de nós. Lá de nós. Muito Pois bem. não era, rapaz. Eu conheci o rapaz aqui do mercado.
Tá entendendo? Olha aí. Então, assim, é motivo de sempre de muita alegria, sabe, Zé? A gente conversar com as pessoas daqui e mostrar que nós temos cultura, nós temos personalidades, nós temos pessoas que influenciam, nós temos pessoas com sabedoria. Tá? Então isso me deixa muito feliz, é por isso que você está aqui e vai estar mais vezes. Pode, se vira, viu? Se vira. É um prazer. Olha, Zé Ivan, nós vamos falar sobre fatos e valores. Eu acho assim, não sei se eu poderia dizer um binômio, duas vertentes. Se eu poderia entender como duas vertentes, dois destinos separados, fatos e valores, dois significados distintos? Bem distintos. Esse tema foi retirado de uma expressão de Einstein. Albert Einstein afirmou que do mundo dos valores não há nenhum caminho que leve ao mundo, aliás, estou trocando, do mundo dos fatos, nenhum caminho há que leve ao mundo dos valores. Os valores vêm de outra região. Então, a distinção dos sábios de o mundo dos fatos e dos valores é bem distinta. Tudo que nós temos, que vivemos, não só os fatos sociais, a sociologia, na definição de Emily Durkheim, mas todos os fatos que existem nessa nossa região onde nós vivemos, não tem muito a ver com os valores, porque os valores são de outra região. Isso a gente vê, meu amigo, na literatura dos sábios. Se você começar, por exemplo, todo aluno de filosofia, no início da história da filosofia, se vê logo a questão do mito, chama mito da caverna, a alegoria da caverna, onde aquelas pessoas viviam trancados, acorrentados dentro de uma caverna, e eles não viam a realidade do mundo lá fora. Eles viam sombras que passavam, como se nós sentados aqui, tivesse uma luz, era a luz de fora, luz do sol, né? Colocasse uma lâmpada, às vezes eu fazia isso na sala de aula, pegava a própria luz do projetor, né? Coloca os alunos aqui e estão amarrados, olha lá para a parede. Eles conheciam o professor só pelas imagens que ele tinha nas paredes. Ali ele dava um nome e o mundo dele era aqueles. Um dia um resolveu sair de lá. Foi uma loucura isso aí, viu? Uma revolução. Porque ele saiu e quando ele vê a luz do sol, aí vem aquele processo todo, quando a gente bate com os olhos na luz, a gente não enxerga direito, e depois não pode olhar para a luz direto, vai numa poça d'água para se ver, enfim, é o desenrolar da alegoria. Quando ele vê o mundo real, o mundo dos valores, ele volta para dizer aos companheiros que o real, o mundo dos valores, estou colocando aqui que o mundo real está lá fora, aquilo são imagens. E ele não foi aceito. Ele foi rejeitado pelo grupo. Então, existem muitos sábios que também são rejeitados assim. Desde o maior deles. Né? Porque enxerga os valores. Tem o conhecimento dos valores e quando vai passar, aí ninguém entende. E é comum isso, né? É comum. Não aceitarmos os sábios. É comum. A gente não aceitar a lição dos sábios. Por exemplo, homem, tu vai ficar doido, rapaz, lendo esses livros aí. Já escutei demais isso. Rapaz, aquele cara ali vai endoidar. O que é que diz um sábio, um filósofo, chamado Teilhard de Chardin? Ele era padre, cientista, teólogo. Tá bom, né? Aí ele, na filosofia dele,
doutor Leite, é assim, ó. O ser humano tem que crescer. Primeiro mandamento, não está no decálogo, estou falando de mandamento. A primeira ordem de Deus, a Bíblia, quando cria um homem, é crescer. Crescer como, meu amigo? Para onde? Adão não já era adulto? Conversando com Deus. Crescer para o mundo dos valores. Crescer interiormente, espiritualmente, crescer em sabedoria, como queira dizer. E isso não se cresce assim com os valores, o mundo dos fatos. Se cresce, vai encontrar esse crescimento, quem vai buscar no mundo dos valores. Mas aí, como é que o cara vai buscar? Deixa o mundo dos fatos? Uns dizem que a gente, para evoluir, busque conversar com os sábios. Alguém já falou que quem lê, por exemplo, ler é conversar com os sábios. Se retire desse mundo dos fatos e vá, às vezes, no seu quarto, silenciosamente. Outros se retiram de verdade. Não, mas sim, São Paulo, Paulo de Tarso, quando se converteu, caiu do cavalo, levou para a casa do senhor lá, Ananias, e ele já foi pregar, ó dedinho. Passou 3 anos se preparando para conhecer os valores. Que não existe. 3 anos no mundo dos fatos. 3 anos no mundo dos valores, fora do mundo dos fatos. Deserto. Deserto, quase os fatos tem deserto. Você e o seu eu, o seu Deus. Que não é muito comum hoje acontecer, né? Não, não é. Na verdade, eu acho que nunca foi, né? As pessoas, pouquíssimas pessoas atentam para esse detalhe, né? Raramente. Eu iria mais longe, diria até que a descoberta dos valores não é para todo mundo. Era para ser. Não, A proposta dúvida, de Deus é essa. Sem dúvida, Né? a proposta Crescita, é essa. crescei, né? No latim, crescite. Crescei e multiplicai. Tem Bíblia que traz sede fecundo, não. Se pegar a Bíblia latina, a Vulgata latina, o verbo que tem lá é crescite. Crescite só pode ser crescer. Crescei, mas o homem multiplicou-se, mas não cresceu. Né? Então, o que é que o Chardin ensina? Quando você cresce, a ascensão do homem é como uma escada, degrauzinho. Quem está no primeiro degrau, aquele que está no piso, diz, ó abestado, o que é que está fazendo ali? E quem está lá, em cima, no primeiro, no segundo degrau, fica como aquele que saiu da caverna do Platão, né? Ele fica querendo levar o outro a subir também. Quem cresce... Mas é desacreditado. É desacreditado. Ele é até agredido por aquele, ridicularizado pelos outros que não conhecem. Ridicularizado, exatamente. Então, hoje é muito comum isso. As pessoas até muitas vezes se envergonham. Eu não diria se envergonham, mas se abstêm. Exatamente. Tem sábios que se abstêm de externar seu conhecimento de valor. Exatamente. Sob pena de ser penalizado. Um sábio disse assim: é proibido ficar inativo. Um outro, o Senhor Jesus Cristo, disse: quando vocês fizerem tudo o que tem que fazer, se considerem servos inúteis. Não pode parar não, meu amigo. Você tem que crescer. O homem precisa crescer sempre. No mesmo diapasão, quem fala de crescimento do ser humano, quem fala do mundo dos fatos, que não vale nada, que é quimera, que é ilusão, ninguém leva nada daqui, não é? Todos entendem uma coisa: quem está acima quer que os outros cresçam também. Sim. E tem uma verdade: não pode parar de crescer. Porque é comum as pessoas entenderem que o crescer seria voltado mais para pecúnia, para valores, né? Valores no sentido... Olha valor voltando aqui na conversa, né? Valores pecuniários, né?
E, no entanto, os sábios buscam a sabedoria, os valores no outro norte, no Outra região. conhecimento, noutra No região. conhecimento. Conhecimento, Sai do mundo dos fatos, aí você vai buscar uma região do mundo dos valores. Einstein, voltando ao homem, né, que deu o tema, né, retirou-se com um papel, uma caneta na mão, está escrito. E ele dizia que pensava 99 vezes e não lhe vinha nada. Parava de pensar, quer dizer, saiu do mundo dos fatos. Uma vez, em busca do mundo dos valores, e encontrou o que queria. E crescia. Mas não foi simples, né? Não foi simples. Esse é um detalhe, as pessoas querem tudo fácil, de forma simples, e objetivas e diretas. Não é bem assim, tem todo um caminho. E o caminho não são apenas as passadas que a perna consegue oferecer, né? Tem vários e vários caminhos e nós vamos continuar essa conversa no próximo bloco. Agora vou Muito bem. preparar um cafezinho para você aqui, tá certo? Pô, não é? Gente, o nosso tema de hoje, fatos e valores. Meu convidado é o professor José Ivan, que abrilhanta o nosso programa de hoje. Meu amigo professor José Ivan, vamos tomar uma água São Geraldo? Rapaz, É bom, água é o melhor líquido do mundo. E São Geraldo? São Geraldo, por Aí, favor. meu amigo. Por favor. Ora, a água São Geraldo é maravilhosa. E o café? Aí, meu amigo, aí é demais. Aí vai, né? Aí é demais. Gente, esse tema é um tema rico, extensivo, grande, dinâmico. Nos causam, eu diria que até momentos de reflexão no nosso dia a dia. Fatos e valores. Pense nisso enquanto nós nos deliciamos desse cafezinho. Voltaremos em instantes. Nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. O programa Café com Leite tem esse momento muito oportuno, que é de lhe manter bem informado com os nossos convidados. Nosso tema de hoje, fatos e valores. O nosso convidado é o professor José Ivan, ele que é uma biblioteca ambulante, conheço. Ele ele tem valores. Obrigado. Eu que o diga, eu conheço, viu, Zé? Então eu queria pegar minha pequena sabedoria sobre o termo valores e lhe dizer: você tem muito valor. Modéstia também é um valor. Meu amigo José Ivan, é porque, na verdade, como dito no bloco anterior, eu queria saber se é fácil, porque a gente fala de valores, mas os valores a gente se reporta a dinheiro, geralmente. Né? Quanto é isso? Qual é o valor disso ou daquilo? Mas, como de fato você fez uma coisa mais macro, mostrou que não é isso. Ou talvez não seja só isso. E para a gente alcançar, para a gente atingir o ápice dos valores? Retomando o tema do crescimento, da ordem de Deus ao homem, crescer. Você é teólogo também, né? Teólogo. Teólogo também. O maior orgulho que eu tenho é ser teólogo. Muito bem. Eu passei... Deixa eu só botar um parênteses. Você ainda entrou no internato, no seminário? Não, eu fui seminarista, fiz um seminário menor. Né? Seminário não é morar lá não? É porque não Naquele fui, então tempo era. Você morava lá no seminário. Era morar no seminário de São José do Crato. Né? E aí depois eu saí do seminário, frequentei ainda 2 faculdades, uma de economia, outra de direito, na URCA. Mas não adianta, professor. A gente se realiza conforme
o sentido que a gente dá, que a gente encontra para a vida da gente. Muito E bem. hoje eu sou muito feliz em ser teólogo. Que bom, que E bom. uma vez, na faculdade de Leão Sampaio, eu não sabia. Mas o professor, eu fui do conselho de ética, e o professor que coordenava, né, disse que pesou muito para a faculdade, na aprovação do conselho, né, o fato de ter um teólogo na equipe. Naturalmente. Ética, um teólogo antiético não é teólogo. Não é teólogo, exato. Né? Bom, mas Nosso tema. retomando a questão dos valores, né? Que vem de outra região. O crescimento do homem é fácil? É não. É difícil. O autor Antoine de Saint-Exupéry, autor do Pequeno Príncipe, Cidadela e outros mais, ele diz uma frase que não existe metamorfose sem dor. Ninguém muda de um estágio para outro. Estamos falando de valores, na ascensão no mundo de valores, sem sofrimento. Mas ele diz uma outra frase: não se inquiete. A crisálida já se romperá. A lagartinha, ela vai sair da árvore, maior conforto, né? Comendo aquelas folhinhas, e até a gente quando é menino, se for num pé num pezinho de siriguela, hein? Tá lá toda Tá lá feliz da triturada. vida. E Ela é rapidinho. larga todo o conforto, arrisca a vida. Às vezes a gente vê as lagartinhas atravessando estrada, todo mundo pisando, e ela vai, como os sábios também saem para o deserto e tal, ela vai lá e forma aquele casulo, né? E depois ela morre, não é mais lagarta. Ela agora sai de lá o quê? Borboleta. Né? Ela sofreu primeiro para poder se transformar numa borboleta. É como Jesus Cristo disse: se o grão de trigo não morrer, ele não produz nada. Ele não se torna numa árvore, num pé de trigo. Né? Então, para se buscar o mundo dos valores, a gente há de recorrer a uns princípios, a fugir, a aprender com os sábios. Tem um autor que diz assim: se é para errar, prefiro errar com os sábios. Aprender com os sábios. E aí você vai agregando à sua vida valores. A nossa obrigação é crescer. Nós temos que estar, como diz o Chardin, mudando de degrau em degrau até atingir o mundo dos valores. Olha, isso tem uma essência, isso que você está falando tem uma essência, tem uma sabedoria tão profunda, partindo do princípio. O professor Zé Ivan aqui, me chamando a atenção agora, quando nós nos reportamos ao mundo atual, que hoje você não pode, as pessoas não podem ouvir um não, as pessoas não podem ouvir uma desistência, uma perda, concorre a um concurso e não passa, sabe? As perdas do dia a dia, que são coisas naturais, que chego já aonde você acabou de citar os valores, que eu preciso de um sofrimento, entre aspas, para eu, como a lagarta, para eu chegar na minha transformação, no meu ápice do meu valor. E quando você chegar, lembre-se, rapaz, eu tenho isso em minha vida. Eu sempre digo lá na empresa, se vocês estão pensando que eu estou satisfeito com o que eu sou hoje, vocês vão morrer cedo. Porque eu não estou, eu nasci hoje.
E no dia que eu me limitar, Leite, me limitar a me satisfazer com aquilo que aonde eu já cheguei, a vida vai perder o sentido para mim. Então, eu estou saindo daquele casulo todos os dias. E você citando isso aí, eu indo buscar essas pessoas que hoje se limitam a se limitar, se reduzirem, né? Se recolherem ao seu ego, ao seu eu, por um não, por uma perda, por um impacto negativo que seja, que muitas vezes o negativo é positivo, você precisa saber ouvir um não para se transformar num sim. Sim. Então, você falando isso e eu me reportando a esses pequenos detalhes, que é comum hoje nos dias atuais, muito comum. É. E desde quando, né, os valores existem para que esse processo, você falou lá no início de Adão e Eva, né? Você falou, ordem é crescer. A ordem é crescer. Ordem de Deus. E por que se limitar e parar? E a sua sabedoria? Aí eu me reporto ao professor José Ivan, que lê todos os dias, que não é satisfeito, é feliz, é diferente de satisfeito, né? Porque existem os desbravos, né? Existem as conquistas, né? E você passa por isso todos os dias, vivendo aquilo que você está falando, né? Na busca de novos valores. Olha, professor, eu tive um professor no seminário, ainda está vivo, sabe? Eu chamo de benfeitor, a benfeitores, a todos aqueles que na minha vida me fizeram algum bem. Então, nas minhas orações, eu peço a Deus que recompense a todos eles. O Monsenhor Honor de Brito, lá no Crato, que estiver me ouvindo, agradeço pelos ensinamentos dele, foi meu professor de latim, e eu escutava as instruções dos educadores dizendo assim: não leiam livros bons. Parece uma incoerência, né? Porque não dá tempo, a vida é curta, só dá para ler livros ótimos. Em casa, eu tenho... Eu já ia te perguntar. Não é? Não dá tempo. O Francis Bacon diz que a gente precisa aprender com a experiência dos outros. Sim. Porque se for esperar aprender só com a nossa, não dá tempo, a vida é curta. Até porque a vida, ela não é feita de novidades, ela é feita de transformações. Exatamente. Sempre evoluindo. Sempre evoluindo. Sempre mudando, né? Eu tenho um fato que marcou na minha vida, assim, eu diria pela singeleza. Em 1974, eu estava morando em São Paulo. Naquele tempo, não tinha celular, nem orelhão não tinha ainda. Até telefone era complicado para fazer uma ligação. Complicado. Tem que ir lá na cabine, aquela coisa toda, né? Marcar o horário com o outro. Marcar o horário, ficar esperando lá. Exatamente. Aí, a gente recorria o quê? Ao jornal. Passei numa banca de jornal, indo para o trabalho, e lá tinha escrito a notícia da morte do escritor e poeta Cassiano Ricardo. E aí, o professor lá dizia assim: 3 dias antes de morrer, Cassiano Ricardo teria escrito o seguinte poema. Hoje muito conhecido, né? Eu tive esse, meio uma tristeza, um prazer de ser um dos primeiros leitores, né? Saiu no jornal o poema de Cassiano Ricardo, O Relógio, onde ele diz: diante de coisa tão doida, conservemo-nos serenos. Cada minuto que passa, nunca é mais, é sempre menos. O ser é uma face do não ser e não do ser. Desde o instante que se nasce, já se começa a morrer. O poeta colocou, aí, o mundo dos fatos, o ser. Ele diz, é uma face, o ser é uma face do não ser. Tudo aqui é quimera, tudo passa.
E olha que ele estava a 3 dias de terminar o prazo dele aqui na Terra, né? E já dizendo que tudo aquilo nada valia, né? E olha que nós estamos falando de 50 anos atrás. Não é? O ser é uma face do não ser e não do ser. O ser é o mundo dos valores. O ser... Pronto, Exupéry diz assim, o essencial no Pequeno Príncipe, né? O essencial não se vê com os olhos, só se vê com o coração. Mesma coisa. Se vê com os olhos, fatos, valores com o coração. Olha só. Não é interessante? Se vê com os olhos, são fatos. Fatos. Está existindo, está acontecendo. São fatos, histórias. Pois é. Ah? Mas, professor, às vezes, quando você... Hoje, um momento desses aqui é uma raridade. A gente falar de valores. De valores. Para conversar, como é que chama? Potoca, besteira, bobagem. Aí, meu amigo, passa a vida inteira. Agora, diga-se de passagem que não agrega o valor. Não agrega valor. Se limita a fatos. Só a fatos, né? E se você procurar alguém para interagir na horizontal, como a gente está falando de coisas, falando de valores, não é fácil você encontrar. Você passa a ser chato. Sim, sem dúvida. Cara chato, a palavra vem com aquela mesma conversa, aquela mesma besteira. E aí, o que é um fato que se observa hoje? Real, uma realidade. Quanto mais você se eleva, mais você vai ficando isolado. Não é que você se isola, é que você tem que se isolar. Não lhe cabe no meio daqueles fatos. Não, você quer procurar uma conversa mais elevada de valores? Não, a maioria não quer, não tolera. Ora, isso é desde os primórdios, né? Desde os primórdios. Sim, sim. O professor Zé Ivan, nós vamos continuar nosso próximo bloco. No próximo bloco, essa nossa conversa que está maravilhosa e eu estou achando que o programa vai ser pouco, viu? Tomar mais um cafezinho? Vamos sim. Gente, ele é professor, ele é teólogo, ele é formado em economia, em direito, ele é ex-secretário. Direito também, né? Não concluí direito, não. Não como, mas economia. Participei, nem um dos dois deixei. Começou e não terminou. Não. É aquilo que eu digo. Mas teologia terminou. Teologia, sim. É apaixonado pela teologia. Gente, eu vou dar a minha confissão. Ele é apaixonado. É um teólogo apaixonado, viu? Eu sei disso, conheço. Eu sou. E gosto muito de conversar com ele. E diga-se de passagem, sabe o que é que está falando, viu? Obrigado. Meu amigo professor José Ivan, mais água mineral São Geraldo. Por favor. Isso. Por favor. Isso é uma água abençoada. A produção preparou um cafezinho, rapaz, maravilhoso, viu? Olha, e eu vou lhe dizer uma coisa. As pessoas perguntam se tem café aqui, sabe? Digo, você tem que ir lá no café com leite. Sabe? Fica aquela dúvida. E eu vou mostrar que a produção não está mentindo, não. Tem café mesmo. Eu vou derramar um pouquinho só para mostrar. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Café mesmo. Gente, nosso intervalo é rápido. Isso é para provar para você que anda me perguntando na rua se tem café aqui. Tem, viu? Daqui a pouquinho a gente volta. E é gostoso. Volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Hoje, com muitos valores, através dos fatos, estamos atingindo os valores que nós queremos e desejamos, que é levar até você que nos acompanha conhecimentos. Conhecimentos, em especial, valorosos. Com o nosso convidado, o professor José Ivan, falando sobre fatos e valores. Professor José Ivan, me diga uma coisa,
A cultura na nossa vida, que é um valor, diga-se de passagem, né? Ela é um valor, eu diria, de certa forma, abstrato, né? Abstrato, e acende, Aí eu te pergunto, a cultura contribui por ser um valor abstrato, um valor não palpável, ela contribui para o crescimento dos valores pessoais? Olha, eu acho Provoquei a que cultura é, porque está inserida em nossas vidas, né? é. A, a questão cultural, cultura, convivência humana e cultura também, erudição humana, o cara, a pessoa estudar, não é isso, evoluir. Isso tudo são instrumentos. Eu que gostaria de, nesse nosso tema, nessa nossa discussão, lembrar uma, uns ensinamentos de um autor grande, Viktor Frankl. Ele, psicanalista famoso, escreveu vários livros, e um deles, O Sofrimento Humano, ele fala da questão da busca do homem pelo sentido, busca do sentido. Quando você encontra o sentido, como é que você vai atingir o mundo dos valores se você não encontrou o rumo ainda, né? Você tem que encontrar. O marinheiro tem que encontrar o farol, o viajante tem que encontrar a estrada. Às vezes a gente se perde, pergunta para onde vai. Eu me perdi na serra, não sabe o que fez para me achar, mas sai perguntando e o camarada se acha. Então, uma primeira coisa que precisa ser feito e tem que ser feito pelo sujeito. O homem é o sujeito da sua ascensão, da sua elevação, da sua realização. Ele é o responsável, é o ator que tem que encontrar sentido, sentido da sua vida. Como o caminho que você encontrou, né? Depois que você encontrar um sentido na vida, você não tem mais negócio de depressão, de preocupação, não tem mais nada. Você encontrou o sentido da sua vida. Muitas vezes, há pessoas que deixaram tudo. Buda, Mahatma Gandhi, quantos e quantos que deixaram tudo para... E os discípulos de Jesus, próprio Jesus Cristo, porque tinha um sentido na vida. Isso a gente precisa procurar. E aí eu volto a nosso Senhor Jesus Cristo. Um cidadão é chamado, conhecido no Evangelho, de jovem rico. Ele tinha muitos bens. Era um menino bom, como a gente costuma dizer, né? E perguntou a Jesus o que precisava fazer para ganhar, conquistar a vida eterna. Ele estava buscando ali o caminho dele, a vida eterna. Estava fazendo alguma coisa? Estava. Porque Jesus disse assim, cumpra o mandamento. Que mandamento? Amar a Deus, amar o próximo, não cobiçar as coisas alheias, não matar, não roubar, enfim. Senhor, isso aí eu faço desde menino, desde a minha juventude. E aí Jesus diz assim, pronto, então está faltando só uma coisa. Vá, venda tudo que tem, se livre de tudo isso, e você vai ganhar um tesouro no céu. Veja bem, Jesus não falou de vida, querer ganhar a vida eterna, não. A vida eterna está mais além. Mas vai ganhar um tesouro no céu. E ele não quis, ele voltou, ficou triste, saiu de Jesus. Olhou para ele com amor, com ternura, mas quem tem que encontrar o sentido da sua vida é você. Eu costumo pegar pesado. Eu digo assim, Jesus não salva ninguém se esse alguém não quiser ser salvo. Sim. Você que se abre para a sua salvação. A frase, quando o discípulo
está pronto, o mestre aparece. Então, quando você abre o seu coração, quando você busca, tem o sentido da busca, aí você acha. Quando você busca, já é um começo. Já é um começo. Quando você vai à luta, já é um começo. Então, Vai achar. porque você já começa com um objetivo, já tem um objetivo para você ir buscar. Exatamente. Então, e o mundo dos valores, Jesus define bem direitinho. Quando ele diz assim, o meu reino não é deste mundo. E o interlocutor que era Pôncio Pilatos, né? Então tu és rei? Ele diz, tu dizes. Mas não daqui, do mundo dos valores. do mundo dos valores. Do mundo dos valores. Quer seguir o mundo dos valores? Vá buscar o conhecimento. Seguindo Jesus. Os cristãos, como eu, sigo Jesus Cristo. Está onde? Como é que vai? Nos evangelhos, principalmente. Na Bíblia. Primeiro os evangelhos, que é onde ele lê, ele fala. Mas é difícil. Todo mundo diz que a Bíblia é difícil. Né? E mas na hora que você busca, eu quero ver, eu desafio uma pessoa a ler o Evangelho de São Marcos, que é o evangelho mais simples que tem. Alguns autores chamam de relatório. Ler o Evangelho de São Marcos e não entender, então não está buscando. Né? Vá buscar. Vá buscar. É fácil? Nós já vimos que não. Crescer é difícil. E vamos lá para aquele que você falou no bloco anterior, quando você disse o seguinte, que alguém disse, não leia, não busque, não leia os livros bons, né? Não dá tempo. Não dá tempo. Leia só livros então, ótimos. Não leia apenas o Evangelho de Marcos. Você lê o Evangelho de Marcos, supra-sumo assim, dos ensinamentos de Jesus Cristo, você quer ler todo o resto. Aí você cresce na sua busca. Você vai crescendo na busca dos valores. Do querer mais. E Jesus diz, buscar e achareis. Olha a lagartinha saindo Exatamente. Olha a lagartinha virando borboleta. Borboleta. Aí você começa a crescer. A gente faz assim esse comparativo, mas tem um sentido lógico. Lógico. As suas devidas proporções, né? É a lagartinha virando borboleta. De um evangelho para o outro. Você vai crescendo. Cada uma leitura boa que você faz é um voo da borboleta, né? Uma outra imagem que o Exupéry cria é da questão da serpente, a cobra. Cada vez que ela vai crescendo, ela vai perdendo uma casca. Às vezes, eu já vi quase um couro completo de uma cobra. E o impressionante é que ele pega essa comparação, essa imagem, e diz que a serpente, a cobra, eu não sabia, mas ela entra naquelas um lugar apertado das raízes aéreas das árvores, que é para se livrar daquela casca. E o interessante é que ela não fica olhando, não. Ela não quer mais saber daquilo, não. Ela já está no outro degrau, no outro estado. Isso comparando com o homem, que não fica lamentando coisas passadas. Ele já está no outro nível, ele vai crescendo. Não é? Se olhar para trás, ela vai sofrer. Vai sofrer, porque não é? O passado serve para a gente se orientar e querer ir mais para frente. Não é? O passado também nos ensina. Jesus diz que todo doutor, todo sábio, todo escriba, instruído no reino de Deus, sabe retirar do seu tesouro coisas novas e velhas. Não se pode esquecer o passado. Não esqueça o passado. Não, no passado foi onde eu aprendi, onde eu aprendi com meu pai, com meus educadores, com o Monsenhor Onofre, por exemplo, já citei o padre Monsenhor Onofre. Monsenhor Onofre chegou para mim um dia e disse, Zé Ivan, meu filho, leia fábulas. Isso eu tinha uns 14 anos. Ele franqueou a biblioteca dele. E eu pegava aquele livrão, desse tamanho assim, a cor mais linda, com medo de estragar, né, com todo cuidado.
fábulas de Esopo. Quantas fábulas eu não aprendi, quantas delas não me ajudam nessa vida até hoje. Né? Me dando de vez em quando, me ensinando a não deixar o orgulho, a vaidade tomar de conta da gente, para a gente ser mais vigilante. E ele dizia, leia fábulas. Leia fábulas, porque fábulas são fonte de sabedoria, de ensinamento. Referências, né? E Exatamente. exemplos. É. Professor Zé Ivan, Fatos e Valores daria um livro, daria 10 programas. Seria bem mais extensiva essa nossa conversa. Mas, se a gota do valor ficar sobreposta em alguém que nos acompanha nesse momento, é suficiente para ele buscar seus valores, né? Exatamente. Os valores são individuais. Eu busco os meus, você busca os seus. A gente pode até nos juntarmos para buscarmos um valor em comum. Mas o seu é seu, o meu é meu, né? Posso contar Por favor. um fatozinho do mundo dos fatos? Sim. Eu ia passando perto de casa e encontrei uma anciã, uma sábia anciã e amiga de muito tempo, né, que me conhecia desde a juventude, seus filhos, tudo mais. E ela se alegrou, me alegrei também, fiquei conversando com ela aí um pouquinho, aquele costume de varrer o terreiro, não tinha, né? Antigamente, ela varrendo lá. Ali conversamos, como costumamos dizer, proseamos um pouquinho. E chegou a hora de eu ir, que eu ia para o trabalho, né? Aí ela foi e disse, apareça, a casa é minha. Estou na minha casa, né, para ficar à vontade. Apareça, para nós mentir. Olha que expressão rica. Mentir, no dizer daquela sábia mulher, daquela sábia senhora, não é contar mentira, é uma boa prosa. Que hoje, doutor Leite, é difícil a gente encontrar. Aquilo que nós conversamos durante o programa. Conversar, encontrar quem interaja na horizontal, no nível que a gente está, de conversar, conversa boa. Gerar valores. Isso são valores. São fatos que geram valores. A gente se fortalece na busca dos valores. Não é? Meu amigo, eu preciso fazer um intervalo comercial. Vamos tomar um cafezinho aqui no intervalo, a gente volta já. Eu tomo esse café, tá todinho, é bom demais. Gente, eu vou fazer um intervalo comercial rapidinho, vou tomar um cafezinho com o meu convidado, o professor José Ivan, mas eu volto em instantes. Eu falei que era rapidinho, já me delicei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo, mas eu já estou de volta agora para agradecer aqui o meu amigo José Ivan. Ivan, fiquei muito feliz, viu? Conversa tranquila, construtiva, uma prosa, né? Uma prosa. Então eu vou, se aquela senhora lhe fez esse convite, eu vou te pedir, apareça mais vezes para a gente mentir. Muito obrigado. Bem. Muito obrigado. Foi muito boa essa nossa conversa e eu espero que você venha mais vezes aqui, porque o cafezinho vai estar sempre à sua disposição, de forma muito especial. Muito bem. Eu que devo agradecer. Uma oportunidade dessa é uma coisa muito rara, de encontrar alguém para fazer pareia com a gente, para a gente mentir, né? É bom, né? É bom, conversa boa, e a gente, num programa descontraído, do jeito de Doutor Leite, né? Do jeitão da gente, de Zé Ivan e Leite, onde a gente se sente tranquilo, descontraído e, como no dizer do Matuto, sem muita munganga. Sem muita munganga. Uma boa prosa sem muita munganga. É, uma boa prosa. Meu irmãozinho, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência, tá? De segunda a sexta-feira a nível regional,
O programa Café com Leite tem sempre uma novidade para você. Aos domingos, às 23 horas na TV Meio, o programa Café com Leite a nível nacional, você não pode perder aqui no Cariri, no canal 16.1. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, tchau.